Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast Saúde, queridos. Aqui comigo hoje nós vamos tratar sobre o assunto da medicina, um pouco aqui do passado com a medicina atual, comparada com essa interação das redes sociais. E o meu convidado faz um trabalho belíssimo nas redes sociais e é por isso que eu convidei ele hoje aqui para nós tratarmos um pouco desse assunto, que é o Dr. Tarsis William Assis Bueno. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Érica, pelo convite. Um prazer contribuir com você. Espero que seja um bate-papo de valorizar muito, levar conhecimento ao público e acrescentar muito para esse trabalho também que você realiza. Parabéns também, estou à sua disposição. Maravilha, obrigada, com certeza será. Doutor, antes de nós começarmos aqui o nosso assunto, eu quero saber de onde vem, em primeiro lugar, essa criatividade toda com as redes sociais. O que te despertou para mostrar o trabalho, para levar esse conhecimento e essa diversão, entre outros assuntos, para as redes? Ótimo, vamos lá. Acho que hoje é um meio de comunicação estreito que a gente tem do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso lazer, com quem está nos assistindo, né? E desde quando eu retornei a Ituiutaba, iniciei os meus trabalhos voltados aqui, me veio essa vontade de realmente de acrescentar algo ao próximo. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso foi causando sentimentos, motivações positivas nas pessoas. E eu fui me colocando meio que na posição de levar isso ao próximo. O feedback foi ficando muito positivo e com isso eu fui levando o dia a dia, brincadeiras, diversão, conteúdos profissionais que sejam realmente referências científicas, verdadeiras, porque na verdade hoje em dia também, se você abrir a rede social, é um leque de informações jogadas, né? Sim. Eu tenho feito um modo de entrevista com alguns colegas médicos também, para levar informação à população, diversão. Eu acho que isso tem feito muito bem para mim, para o próximo, o feedback tem sido muito positivo, tem sido muito prazeroso. E o conteúdo fica dinâmico, né? Leve. Eu vejo o senhor também Exatamente. fazer as entrevistas com os outros colegas. Com os outros colegas, em encontros médicos, algumas entrevistas também num tom um pouco mais de brincadeira, mas sempre tudo com muito cuidado, né? Porque até para você levar uma informação à população, ao próximo, seja de algo simples ou mais complexo, tem que ser algo realmente para transmitir uma mensagem. E isso eu recebo muitas mensagens, até assim no seguinte: eu acordo cedo e vejo seus stories de bom dia, eu sempre coloco uma mensagem reflexiva, uma motivacional, e enquanto isso estiver causando algo de positivo nas pessoas, para mim também eu fico satisfeito. Maravilha. E no meio desses feedbacks positivos, seja de colegas, seja de pacientes, que eu sei que o senhor deve ter muitos, em algum momento já teve algum colega que falou: mas será que médico pode fazer isso? Ou teve algum comentário pejorativo? Como que você lida com isso? Diretamente assim não. Eu às vezes recebo alguns directs na rede social, um que se tornou muito conhecido na cidade. Uma outra vez que eu tive aqui com um colega, eu comentei sobre isso. Foi um vídeo meu que rodou muito. Eu estava indo embora para casa e via um senhor andando com sua colinha de carne na rua, andando com uma certa dificuldade. Eu encostei, perguntei onde estava indo, ofereci carona. Ele até na hora falou: não precisa. Eu falei: não, pode entrar aqui, senhor, eu vou te levar. E isso tudo, eu na hora me veio o sentimento de filmar tudo isso. Montei o vídeo, depois publiquei nas redes sociais, teve muitos elogios, mas eu recebi 2 directs dizendo: atitude muito bonita, doutor, mas por que postar, por que divulgar, por que aparecer? Simplesmente respondi para essa pessoa: eu não te conheço, mas por educação eu vou te responder. Até o dia que eu perceber que uma atitude minha causa outra pessoa fazer igual, leva algo positivo na vida das pessoas, eu vou continuar. Mas infelizmente eu entendo o seu lado e vejo que a população nem sempre vê tudo como uma questão positiva. Eu gravei um story falando sobre isso, tive um feedback muito positivo: não, doutor, o senhor está certo, continua mesmo, essa atitude foi bonita. Tanto que esse é um dos meus vídeos que rodou aí, tem mais de 50 mil visualizações. Olha. Então assim, a gente tem que saber muito lidar com isso. Eu sei que existe
os bloqueios, as rejeições, mas eu prefiro muito deixar mais o lado positivo, sobressair, valorizar mais isso. Eu tenho certeza que quem assiste, quem acompanha, que conseguir absorver esse lado bom, tem algo a acrescentar, algo a ganhar. E da minha parte eu faço. É isso, e o exemplo arrasta, né? Exatamente. Acaba influenciando positivamente. Eu falo porque, abre a rede social agora, por exemplo, o tanto de vídeo da guerra do Irã é algo que está em alta. Rodando, né? Chuva, desastre, tudo isso. Então, assim, eu também acho que é válido, a gente tem que tomar conhecimento de tudo que está ao nosso redor, mas vídeos reflexivos, positivos, motivacionais, dia a dia profissional, se for para acrescentar positivamente na vida das pessoas, eu não vejo nenhum problema, nenhum bloqueio com isso. Uhum. E esse caminho da medicina, o que levou o Tarsis a falar assim, serei médico? Foi uma coisa lá de criança? Foi depois já mais? Não, foi mais... Eu tenho uma profissão prévia, a qual eu valorizo muito. Quem trabalha comigo sabe, eu sou formado em enfermagem antes de fazer medicina. Que interessante. E sou nascido e crescido em Ituiutaba, trabalhei aqui por 4 anos na época, no Hospital Nossa Senhora de Abadia, no sanatório, tenho uma vivência muito grande com isso, com esse público, e também na prefeitura, lá no bairro Novo Horizonte. Eu fui enfermeiro lá por 3 anos do PSF do bairro Novo Horizonte. Tanto que desde aquela época eu carrego esse lado humano de abraçar as pessoas, de conversar, que eu valorizo muito. Na minha despedida, eu saí de lá na época para ir cursar medicina, né? Me veio esse desejo de progredir, de ter mais capacidade de levar isso às pessoas. Na minha despedida lá, na rua de cima do bairro Novo Horizonte, tem uma capela, não sei se você conhece bem ali aquele bairro. Conheço. E lá a gente tinha umas reuniões... Subindo ali na 25, né? Isso, lá em cima. A gente tinha umas reuniões de hipertenso, diabetes, são feitas rotineiramente, né? Um dia lá numa tarde, me ligaram no posto, doutor, vem aqui que tem uma reunião... Doutor, não, na época era já costume. Era enfermeiro. Tarde, sobe aqui que tem uma senhora que não está passando muito bem, a gente está na reunião, preciso de uma ajuda. Cheguei lá, a comunidade do bairro, muita gente mesmo, não era pouca não, organizando uma festa de despedida para mim, do PSF naquela época. Foi um momento que me marcou muito. Desde então, eu ingressei na faculdade de medicina, quis continuar, formei em plena pandemia, no ano de 2020, quando eu vim de volta para Ituiutaba, eu já emergi na pandemia. Eu falo que na época eu fui com um grupo de colegas aqui nossos, que foi uma verdadeira batalha mesmo, de muito trabalho, era 24 horas por dia, UTI, pronto atendimento, tudo isso, sabe? E aí, desde então que eu voltei os meus trabalhos, passada a pandemia, tudo. Eu fiz uma pós-graduação de geriatria, estou voltado hoje aos meus trabalhos mais para a saúde do idoso, os atendimentos domiciliares, que eu acho que você conhece o ambiente, conhece a família, conhece o paciente. E tem algo assim que realmente eu estou muito feliz com o que eu escolhi, com o caminho que eu estou trilhando. Se Deus quiser, vamos seguir nesse rumo que vai dar tudo certo. Exato. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não vai se lembrar, porque é muita gente, não tem nem... Assim, é sobre-humano lembrar disso. Mas... Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa avessa a ir ao médico. Que não seja estética. Estética você gosta. Estética eu adoro, né? Mas assim, quando eu passo mal alguma coisa, raramente eu vou ao médico. É só se o negócio estiver bem estranho. Sei. Aí teve aquela época meio pós-pandemia, que a gente parece que fica encucado com as coisas, né? Foi. Aí eu comentei com uma amiga minha que eu tava sentindo e tal. Aí ela falou assim, nossa, você tem que ir ao médico porque as pneumonias silenciosas estão matando as pessoas. E começou a colocar aquilo na minha cabeça. E eu fiquei pensativo com aquilo, eu fui só por descarga de consciência. Aí fui no plantão, era ali no São Joaquim, quem me atendeu foi você. Foi. Olha, não, realmente peço até desculpa. Não, viu? Porque... E eu achei de uma humanidade o seu atendimento que eu saí de lá encantada. Obrigado. Foi a primeira vez que a experiência você me atendeu. foi boa, eu fico feliz. Foi maravilhosa. Sempre quis te dizer isso, eu não te conhecia, nunca tinha ouvido falar seu nome. Isso eu acho que foi ali mais ou menos 2021, salvo engano. Por aí. É pós-pandemia, início de 2022. Isso. E aí você me atendeu assim de uma sutileza, de uma delicadeza, me perguntou tantas coisas. Falou para eu poder fazer uma imagem, né, do pulmão e tudo mais e já voltar e tal, para você me falar. Perguntou se eu precisava de atestado, nunca precisei, porque, né?
E aí, mas eu achei assim, de uma delicadeza o seu atendimento, que eu saí de lá realmente muito encantada. Sempre Coisa quis te boa. dizer isso depois de te conhecer mais a fundo. Então, assim, realmente parabéns. Eu Não, acho que obrigado. agora, conhecendo um pouco da sua história, sabendo que você veio desse lugar, as coisas se casam. Realmente. E Eu agradeço, porque é fácil, criticar é fácil, né? Aham. Todo dia, esses feedbacks positivos é muito bom pra gente também. E eu quero te perguntar, o que que ainda, depois de tantos anos na medicina, o que que ainda te emociona nessa jornada? Vamos lá. Eu sempre gosto de aliar as duas profissões, que é na medicina e na enfermagem, né? Como profissional de saúde em si. Porque na enfermagem eu formei no ano de 2007. Então ano que vem já vão 20 anos, né? Aham. E depois, desde 2012, já emergido na medicina. Realmente o verdadeiro sentimento de cuidar. Eu acho que nós estamos vivendo uma época de uma transição. Nessa geração nossa, nós vivemos uma época muito sem tecnologia e estamos participando desse processo de transição, eu digo isso. E eu ainda valorizo muito o cuidar. Não podemos deixar de lado a evolução, porque hoje nós temos uma gama ao nosso redor de questões que nos acrescentam voltadas para a tecnologia, um exame muito mais rápido, o acesso aos serviços de saúde com mais facilidade, que isso traz para nós diagnósticos mais concretos, capacidade de tratar o paciente de forma mais eficaz com tudo que nos oferece. Eu valorizo muito tudo isso. Porém, Érica, robô nenhum, máquina nenhuma vai sentir isso que você mesmo acabou de me falar. Levar o cuidado, levar o conforto, o consolo, e com essa gama de pessoas que eu estou lidando, eu tenho muitos pacientes muito fortes, saudáveis, mas eu tenho muitos pacientes avançados em idade já acamados, que na verdade a gente leva mais uma medicina de conforto, de cuidado, e não é só a doença, não passa a ser só do paciente, passa a ser da família. E com isso eu tenho uma série de situações que eu já vivi que me comove, me emociona, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter o meu perfil profissional. Agora mesmo, domingo, faleceu uma paciente que eu vim acompanhando, que após todo aquele processo, uma série de mensagens de filhos, de netos, agradecendo todo esse cuidado, todo esse apoio nesse período que não é fácil. Não é fácil. Você começa a viver o luto quase antes mesmo de se dar o óbito do familiar, que você vai preparando o paciente para aquilo. E isso me comove muito, porque essas situações não tem máquina, não tem robô que faça no seu lugar. Tem que você mesmo, com a sua capacidade de lidar com aquela situação, entender os limites da vida, porque hoje também, às vezes, num pronto atendimento, chega uma situação de um paciente que visivelmente que a medicina não tem muito mais a fazer por ele, mas por aquela falta de conversa, às vezes põe numa UTI, submete uma intubação, um sofrimento a mais que não é nem digno para aquela pessoa, sabe? Isso mexe muito comigo, por isso que eu estou destinando meus estudos, os meus cuidados a esse público, que é um público que precisa muito, desde quando eu comecei a fazer esse trabalho de atendimento domiciliar em Tuiutaba. Eu sou muito grato às famílias que abraçaram muito, porque todos falavam, realmente precisa muito disso. Às vezes um paciente cadeirante, já acamado, você tirar, levar no consultório, numa clínica, no hospital, é muito difícil. E esse suporte emocional, sabe? E quando, uns 2 sábados agora, estava com um paciente no hospital, expliquei tudo da doença, né? Uma coisa é a doença, outra coisa é o ser humano, nós temos que ligar as duas coisas paralelas. Ao terminar, a esposa falou, doutor, me dá um abraço. Aquilo, abracei, confortei, falei tudo para ela se apegar aos sentimentos, a tudo que viveu de bom com o esposo, né, que era um esposo, o marido que estava em fim de vida, e quando terminou ela virou para mim e falou assim, doutor, sabe as palavras, o senhor me confortou. E isso mexe muito comigo, mexe mesmo, de verdade. Mesmo, né? É hora que chega esse agradecimento extremamente genuíno, saber que o seu esforço, o seu trabalho realmente vale a pena, né? E eu acredito, igual eu te falei no início, a gente tem que valorizar tudo, porque a tecnologia ela está ao nosso lado, nós estamos aqui agora pela tecnologia, a rede social nos leva até as pessoas, que é um assunto central aqui pela tecnologia, mas esses momentos, robô e máquina nenhuma hoje não faz, eu tenho certeza que jamais vai fazer no nosso lugar.
E esse avanço todo dessa tecnologia toda que não tinha há alguns anos atrás, o que você percebe assim, o que tinha de bom lá atrás que não temos hoje e vice-versa? Tem alguma coisa assim que você nota que a medicina tinha algo especial antes que não tem mais hoje? E coisas que nós temos hoje que não tinha antes? Como que você enxerga isso? Inclusive hoje mesmo, eu fui atender em Capinópolis de manhã e uma senhora já de 88 anos falou: doutor, nossa, bom demais o senhor vir aqui, a gente vai rápido e sai do consultório com aquele tanto de pedido de exame, às vezes o médico não olha nem na cara da gente. Eu usei a palavra cara porque foi o que ela falou mesmo, tá? Tá. E o que acontece? Antigamente, o exame físico, colocar a mão no paciente, isso era muito soberano antes de exames, sabe? Isso os médicos falam, as pessoas falam, e realmente hoje a gente vê muito mecanizado protocolos. Não, você chega, eu te pedir esse tanto de exame, você volta e traz. Eu ainda valorizo muito isso, conversar, realmente solicitar aquilo que for necessário, sabe? Esse lado humano, um pouco da medicina, ele precisa prevalecer ao longo do tempo, porque senão existe o risco de a gente se apegar muito a protocolos e ficar muito automático. Você chega comigo com uma queixa, não, você vai fazer isso e traz para mim. E às vezes, seu exame está bom, então eu gosto de explicar o porquê que está bom, o porquê que não está, o que a gente tem que fazer, o porquê de fazer isso. Eu acho que sempre o conversar nunca pode perder. E isso foi no passado, isso é hoje, isso tem que ser no futuro. Junto a isso, a gente não pode menosprezar os avanços tecnológicos, como eu acabei de dizer. Hoje, a gente tem uma gama de questões ao nosso favor que é quase que injustificável deixar um diagnóstico passar batido, né? Tem uma série de exames hoje no hospital, por exemplo, chega um paciente com a queixa que for, a gente tem uma tomografia ao nosso dispor, tem exames laboratoriais 24 horas por dia, então assim, um diagnóstico muito rápido, que de repente se você deixar passar algo, é algo que não pode acontecer. 30, 40 anos atrás, às vezes as coisas eram mais difíceis. Hoje, no nosso Senhora da Badia, por exemplo, onde eu trabalho, chega um paciente infartado. A gente tem um cateterismo imediato, um acesso, esses avanços da ciência, da medicina, através de estudos, só tem a beneficiar a nós e principalmente ao paciente que está sendo atendido, né? Mas jamais deixar do lado o acolhimento, o apoio, o consolo, o conforto, a conversa. Eu acho que isso tem que prevalecer para sempre. Faz muito sentido. Lá no escritório tem outros braços e às vezes eu escuto o paciente que vai ao médico para ter um relatório médico para fazer alguma perícia em INSS, alguma coisa nesse sentido. E a conversa deles, exatamente com essas palavras, é justamente isso. Nosso médico nem pôs a mão em mim. Então, realmente, é isso que o senhor falou. Parece que perdeu, às vezes, um pouco dessa proximidade, né? Isso, vínculo com o paciente, exatamente. Eu quero saber a sua visão. O que você acha que, dessas suas experiências que você viveu, que vê que realmente faz sentido esse trabalho mais próximo e tal, qual que é a diferença de um médico que é só tecnicamente bom para um médico que é realmente especial, memorável, diferente? Vamos lá. Dentro da medicina, eu sempre falo que isso a gente tem que saber lidar. Às vezes posso ter uma série de pacientes, de familiares que alguém te indica, fala, Érico, o doutor Tarso atendeu meus pais, meus avós, você está precisando, chama ele. Pode acontecer, infelizmente, eu chegar e às vezes a família não se bater comigo, às vezes não compreender muito. Isso é totalmente aceitável, justificável em todas as profissões, né? Sim. Isso deve ser com a sua, com a de qualquer um. O que eu acredito que sempre deve prevalecer é a clareza, o explicar, falar sobre riscos que existem. A partir do momento que eu atendo, por exemplo, suponhamos que você tem um avô de 90 e tantos anos e me chama, a gente vai tomar medidas e explicar com clareza as deficiências, o que pode acontecer. Você se ater muitas questões técnicas, por exemplo, nós vamos fazer isso por isso. Amanhã, daqui 2, 3 dias, o paciente não aparece bem, não amanhece bem. De repente pode vir aquele pensamento de, será que essas condutas interferiram? Será que isso... Então, sempre que eu começo um tratamento,
Acho que dentro da medicina você tem que ser o mais claro possível, explicando os benefícios, efeitos colaterais que as medicações possam trazer, para estar tudo muito bem claro e muito bem informado. Se isso acontecer, de repente, a gente, idoso, quando interna, por exemplo, eu sempre explico, nós vamos começar, mas medicina não é matemática. Pode ser que esse tratamento, esse antibiótico que nós vamos fazer não dá certo e as coisas não caminham muito bem. Se caminhar de forma desfavorável, você tem capacidade de chegar no enfermeiro e falar, tá vendo, eu tinha avisado, isso pode ter acontecido. De repente, quando você chega naquela coisa mecânica, nós vamos começar isso, isso e isso. Não dá certo, eu acho que é isso. Às vezes o profissional é muito bom, tecnicamente, mas ele não sabe, às vezes, transmitir ao paciente, aos familiares, a consequência tanto boa, mas também quanto ruim que possa acontecer durante aquele tratamento. Tem uma Acho forma que é de isso conexão que tem que para muito poder claro. trazer essas pessoas mais para próximo, né? Fazê-los entender, né? Exatamente. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, seja o que for, você colocar para a pessoa, acho que prometer eficácia é um erro antes que você comete, que eu acho que é onde confio muito na parte técnica, né? Sim. Acho que a gente está sujeito a realmente um resultado não ser aquilo que você almeja, mas dentro do que pode acontecer também, né? O que não pode é, de repente, ser claro que aquilo que você cometeu trouxe uma consequência ruim por um erro seu. Isso eu me cobro muito no dia a dia, é onde a gente tem que ter aquele conhecimento técnico capaz de acrescentar na vida da pessoa, mas também tendo o olhar de levar a ele que pode não ser também o resultado que a gente quer. Sim, eu lido muito com isso com o meu público, por exemplo, que é um público muito frágil, eu trabalho muito com pacientes em fim de vida, né? Então acho que o conhecimento técnico tem que estar aliado à forma de transmitir ao paciente, aos familiares. Assim, eu acredito que não vamos ter problema nenhum. Com certeza. E nessa busca de um profissional que consiga transmitir toda essa clareza para a família, o senhor já foi procurado em algum momento pela família porque viu alguma coisa que o senhor colocou nas redes sociais, se sentiu próximo e por isso então foi te procurar para cuidar daquela pessoa ali, da família dele? Já teve uma situação assim? Sim. Já? Eu sempre, quando eu chego, que é uma primeira consulta, que eu não conheço o paciente, a família, sempre pergunto, como vocês chegaram até mim? Às vezes, o senhor já cuida de alguém, indicou, ou se não, os próprios filhos, nossa, não, eu acompanho o senhor na rede social, eu vejo o cuidado, o carinho, acho que é isso que a gente está precisando. Eu acho que, assim, quando é algo de positivo que você acrescenta, eu acho que isso tem que ser dito. Essa pergunta foi muito boa, já aconteceu várias vezes, inclusive, mesmo esses dias eu estava no supermercado, só não vou falar o nome do supermercado, senão eu vou fazer propaganda aqui. Brincadeira. Uma senhora chegou até mim, nossa, eu sigo o senhor na rede social, viu? Olha, você está de parabéns, eu gosto mais de ver os vídeos, já serviu de muita coisa boa para mim. Então, assim, dentro de Ituiutaba hoje aconteceu demais. Eu estava num casamento sábado, eu até valorizo muito isso, aquele paciente que é paciente não, é ser humano, que é independente, é um garçom antigo na cidade, se eu não me engano, já tem, eu até perguntei lá, acho que é 77 ou 78 anos. Falei, pode deixar com a mesa do senhor, não vou deixar faltar nada não. Eu vejo os vídeos do senhor tudo, minha família vê, o senhor está de parabéns. Então, assim, isso tem acontecido rotineiramente e aquilo que eu falei no início. Se alguém leva isso para o lado contrário, de forma negativa, enquanto estiver acrescentando de forma positiva isso na vida das pessoas, eu sou muito tranquilo e satisfeito para seguir fazendo esse trabalho também. Sim. E eu vejo que o senhor mescla muito esses assuntos, né, doutor? O senhor coloca lá conteúdos realmente técnicos, traz colegas, acrescenta, fala, mas também leva muito humor, muita leveza para o seu perfil. Isso. E eu quero saber a sua opinião a respeito de como que você limita como é que você enxerga as redes sociais nesse limite de humor? Esse humor colocado nas redes sociais, você acha que afasta o médico da essência dele como médico, aproxima? Como que é a sua visão, se você fosse falar isso para os colegas, como que você enxerga isso? Vamos lá, existem várias formas de interpretação dessas questões, né? Quanto ao meu público que eu trabalho, eu sempre falo sempre que o bom profissional, o cuidado que você tem, o trabalho que você presta,
eu acho que ele se sobressai acima de tudo, né? Acaba que às vezes esse lado um pouco brincalhão, de humor, também tem um fundo de transmitir algo de bom na vida das pessoas, levar uma descontração, levar uma diversão, tanto que quando teve outra publicação que eu fiz, teve inclusive um comentário que ficou lá, eu falo assim, uma pessoa que fala tanto de saúde, acho que não tinha que estar se submetendo a essas coisas. A gama Tem isso também, a gama, né? de comentários que veio no meu direct e tudo. Falei, não, doutor, continua, isso faz muito bom pra gente, isso faz muito bom pra nós. Então, assim, eu respeito muito a gente vive num mundo ainda, pelo menos aqui no Brasil, né, com uma certa liberdade, e eu defendo muito quem é mais restrito, mais discreto. Acho que não tem o certo, não tem o errado. A partir do momento que você trabalha de forma clara, correta, eu valorizo sempre o correto. Os meus tratamentos que eu levo aos meus pacientes é saúde, é segurança, é cuidado, é baseado em evidências científicas. Sim. Com idosos eu prezo muito a manutenção da qualidade de vida, que eu valorizo muito meus atendimentos. Por exemplo, uma questão que faz parte de todas as consultas é avaliar. Por que eu vou no domicílio? Avaliar o domicílio, minimizar o risco de acidentes em domicílio. Essa agora a questão de 10 dias foi muito famoso, aquele senhorzinho que é famoso no Instagram, que caiu, fraturou o fêmur, que acidentou. Vovô Anésio. Porque um idoso que hoje ele está saudável, independente, um dos maiores índices de queda de funcionalidade, de uma saúde debilitada, de sair de uma condição que está muito boa, para de repente passar para uma questão de acamado, são acidentes em domicílio que resultam em fraturas. Infelizmente, com o passar do tempo, por mais que a gente tenha protocolos de prevenção de osteoporose, tudo isso fica mais fragilizado. De repente cai dentro de casa, que escorrega num tapete, escorrega no banheiro, tropeça por um calçado às vezes que não está adequado, cai e quebra um fêmur. Sai de uma situação que anda, que faz tudo dentro de casa, de repente para uma situação de ficar acamado um tempo, depender de cuidados do outro, depender de fraldas. Então, assim, o meu trabalho, eu prezo para ser mais positivo possível e ter a capacidade de acrescentar muito bem na vida das pessoas. E muito sério, muito concreto, muito incisivo com isso. Nas minhas horas vagas, eu tenho a minha profissão, você tem a sua, mas nada impede a gente de gostar de um lazer, de gostar de uma vida social, de gostar de uma interação de amigos. Inclusive, até eu falo muito isso para a população idosa. Quanto mais vai ficando dentro de casa, quanto mais vai ficando isolado, as consequências só são ruins. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, quadro depressivo. Eu levo muito isso, de estar em interação, de valorizar, estar junto. E essas questões, essas brincadeiras, podemos dizer assim, esses lazeres, esses vídeos um pouco descontraídos, eu acredito que até hoje, profissionalmente dizendo, não me trouxe nada de negativo. Por isso tudo que eu te disse. Pela questão minha profissional, eu valorizo realmente fazer o melhor pelos meus pacientes, não só nos atendimentos. Todo paciente meu que está aqui ouvindo, eu não tenho problema nem falar isso, ele sabe. Suporte no WhatsApp, dúvidas que surgem, porque idoso hoje está muito bem, amanhã já não está, amanhã não está alimentando, outro dia já não está muito bem. Eu não posso ir na casa, eu dou suporte, se precisar eu faço chamada de vídeo, sabe? Você fornece seu WhatsApp, o pessoal mesmo, para as famílias? Eu tenho um WhatsApp exclusivo de comunicação com os pacientes. Minha secretária fica, toma conta, faz todos os agendamentos, e uma central de dúvidas também que surgem, às vezes exame que eu quero ver com urgência, tendo resultados, eles me enviam, eu já passo resultados, passo as orientações, tem um WhatsApp exclusivo entre comunicação com as famílias, que eles mandam mensagem à noite. Obviamente eu sempre falo para eles, perguntar como é que você lida com isso. Às vezes eu estou ocupado na hora, eu não posso responder. Mas o paciente que eu sei que às vezes está um pouco debilitado, um pouco acamado, que eu estou dando uma assistência mais próxima, de manhã, na hora do almoço que eu estou em casa, pego, leio, final da tarde, eu respondo, dou orientações. Tem essa comunicação também extra consultas. E outra questão também que eu dou apoio eu chego em consultas, muitos filhos já perguntam logo isso. O dia que meu pai, minha avó, meu avô precisar internar, o senhor também acompanha em internações?
Eu falo, eu até brinco, todo mundo gosta de um final de semana, uma praia, umas férias, mas estando na cidade, não é só o atendimento ambulatorial que a gente chama, não, né? Precisou de internação, eu dou suporte também em enfermaria, acompanho durante a internação, até porque idoso, ele já tem um vínculo com você, você sabe as medicações todas que tomam, e é uma coisa que as famílias mesmo me trazem. Se possível, necessidade de internação, que imprevistos sempre acontecem, eu estando, dou suporte também hospitalar. Então, assim, a gente tem uma rede de cuidados para oferecer da melhor forma possível. Isso que não me impede em nada de tranquilamente ter esses momentos descontraídos. Exatamente. E uma coisa, esse serviço que você presta diretamente em domicílio, ele surgiu por conta de um caso específico? Ou foi uma coisa assim que o senhor falou assim, nossa, isso aqui vai funcionar melhor? Como que surgiu isso? Esse desejo de trabalhar com idosos já vinha de longa data, né? De seguir a carreira geriátrica e tudo isso. E eu comecei a perceber essa demanda justamente nos plantões mesmo. As pessoas falando, perguntando se não tinha quem vai em casa e tudo. E até antes de eu aprofundar mais os meus estudos voltados para a saúde do idoso, eu comecei a atender para algumas empresas de home care. O que é home care? Pacientes que ficam hospitalizados mesmo em casa, com cuidadores 24 horas. E nisso eu comecei a voltar, desde o início, na rede social, divulgar e tudo, trabalho domiciliar, tanto que até hoje o atendimento de idosos mesmo foi uma coisa que eu dou graças a Deus que deu tão certo que eu até hoje não abri nem consultório físico, fixo. É mesmo? Os atendimentos geriátricos são exclusivos em domicílio. E deu certo, e pacientes que necessitam de acompanhamento multiprofissional, porque o idoso não é só o médico ir lá, né? Tem então, começou nos plantões, você percebeu essa necessidade nos plantões. Essa necessidade, que esse público existia em Ituiutaba. Foi crescendo. Começou quando? Hoje, mais ou menos de 2023 para cá, mais precisamente. Relativamente recente, mas não é tanto tempo, não. E aí o acompanhamento multiprofissional que necessito, chego na casa, percebo a necessidade de um acompanhamento com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, que eu valorizo muito todos esses profissionais, porque o acompanhamento do idoso, na maioria deles, é multiprofissional mesmo. Então já tem alguns que eu tenho segurança, que já me conhecem, que eu indico para a família, eles vão em casa também, prestam esse atendimento em domicílio. Então assim, a gente tem conseguido uma equipe para realmente dar uma rede de cuidados muito boa para esses pacientes idosos. E mesmo quando está no hospital, em internações, que não é nem paciente meu, às vezes eu estou em plantão de UTI, já teve muitos casos que mexeram muito comigo. Eu acho que assim, eu tento o máximo transmitir para os familiares com clareza tudo que está sendo feito, e se não, a gente não está obtendo resultados positivos, explicar os limites da vida, os limites que a medicina tem, e que está sendo tudo feito com muito cuidado, e que infelizmente o que a gente fez ou está fazendo não for eficaz, a gente entender também que é o momento, né, de a gente aceitar isso. Tem alguma história muito marcante que daria assim, nossa, essa que me marcou de um jeito? Tem alguma? Tem muitas mesmo. Mais recente, um caso de um paciente que hoje está até em casa, que a família me pediu para continuar esse acompanhamento domiciliar. Um paciente estava internado na enfermaria do hospital, piorou, numa noite piorou muito, levei para UTI, teve necessidade com intubação, tudo isso. Antes da intubação, eu chamei os familiares, expliquei tudo que a gente ia fazer, os riscos de morte, inclusive naquele momento. Falei para eles que eles poderiam aguardar fora da UTI às 11 horas da noite, hein? Por questão de consideração mesmo. Pedi para chamar, voltei para dentro da UTI, procedemos com a intubação, correu tudo bem, voltei para eles. Falei novamente que o quadro era muito grave, que a possibilidade de óbito era muito grande, mas que a gente ia fazer o máximo que a gente poderia em benefício da vida. O tempo passou. E nisso vou te resumir, foram mais de 70 dias de internação na UTI desse paciente. E hoje não, um pouco mais de 60 anos, mas tinha um problema pulmonar. Enfim, e esse paciente fez aniversário na UTI. Já estava um quadro um pouco melhor, ficou traqueostomizado, já estava lúcido, orientado. E aquilo, nós entramos em contato com a família de novo.
Eu tava, não era nem plantão, mas eu falei assim, a família falou, não, se autorizar a gente arruma um bolo, arruma tudo. E eu tenho uma coisa que eu gosto também, não sei se você sabe, eu sou músico, eu toco flauta transversal. Gente, eu vi lá no seu Instagram. E esse paciente eu autorizei, na hora da visita a família entrou na UTI, fiz tudo, nós juntamos a equipe, eu toquei um parabéns para ele e escorreu, o olho dele escorreu lágrima naquele dia. Foi a família toda, e aí evoluiu muito bem. Hoje ele está em casa, com suporte de fisioterapia, de tudo. Eu vou na casa dele uma vez por mês para estar mantendo esse acompanhamento, porque foi um quadro muito delicado. Até hoje ainda está um pouco debilitado, não tanto igual estava no hospital. Fosse uma trajetória que eu abracei muito essa família, abracei mesmo, sabe? E eles são, assim, muito agradecidos com isso. É algo assim que me ligou muito a eles. Esse paciente ficou muito querido. E eu quero trazer um pouco da sua sabedoria com relação ao fim da vida. Que o senhor trabalha com esses idosos, pessoas que às vezes já estão no fim da vida. O que a medicina te ensinou com relação a isso? O que você pode transmitir de mensagem quando o assunto é esse, é o fim da vida? Valorizar história. Eu falo para todo mundo, eu te falei aqui em algum momento disso, por isso que tem que dar um suporte, orientar, explicar os caminhos, entender os limites, porque chega um momento, Érica, se você submeter um paciente que está em fim de vida a condutas invasivas, a uma intubação que não vai ter sentido, que vai ficar 3 a mais 4 dias de vida, submeter a procedimentos que você está vendo que não vai ter resultado, é onde eu acho que você não está exercendo a medicina como ela tem que ser feita, sabe? E quando um paciente está caminhando para o fim de vida, eu sento com filhos, explico o processo, falo, olha, se apega às histórias. Você tem o prazer hoje mais de sentar com seu pai, com sua mãe num restaurante para jantar? Você está vendo que não tem? Ela senta na mesa do seu café da manhã para conversar. Vocês comentam as histórias da vida? Não. Se ela tivesse hoje na sã consciência dela, você acredita que seu pai, sua mãe queria estar nessa condição? Isso eu estou dizendo de pacientes mesmo que acamados, que às vezes já está alimentando por sonda, que está chegando num momento que não tem mais o que ser feito. Aí é onde entra o que tem muito a ser feito, o lado emocional, de conversar, de explicar, de cuidar, de valorizar a história, fazer o familiar entender que chegou o momento dele se apegar às lembranças boas do que esticar um sofrimento ao pai, à mãe, ao avô, que não está tendo mais aquele sentido da vida, o prazer da vida, entendeu? Então, a mensagem sempre é essa. Idoso ou paciente paliativo por N, outros motivos, que esteja em fim de vida, a gente não pode mais só pensar na doença. A gente tem que acolher a família, valorizar a história e entender que se chegou o fim, é porque chegou mesmo. Dali para frente é sofrimento para a pessoa, para a família. É algo que eu acredito que não tem sentido mais em ser feito. É até interessante você trazer esse assunto, porque até mesmo o judiciário hoje, ele está reconhecendo demais a autonomia do próprio paciente, de não se submeter a tratamentos que sejam assim extenuantes para a própria saúde, que sejam desgastantes, doloridos, sabe? Isso. E a gente está vendo isso, inclusive, até em transfusão de sangue, testemunho de Jeová que não quer submeter a uma transfusão, por exemplo, e sob pena de morte, ela prefere a morte, inclusive, do que estender a vida com uma transfusão. Então, isso que você está falando realmente faz total sentido. É um pouco assim, tem muitos profissionais médicos que tem esse assunto até com um pouco difícil, mas, para resumir, assim, a partir do momento que você tem uma doença incurável, esse paciente é submetido a cuidados paliativos, a partir dali, tem muito a ser feito, dar condição, dar qualidade de vida. Eu falo que, assim, independente da situação de saúde que o paciente esteja, tem 3 princípios que você tem que levar até o último dia de vida. Qualidade de vida, segurança e dignidade. O paciente tem que ter dignidade até no último dia de vida dele. Isso a gente tem maneiras de evitar sofrimento, evitar dor. E essa questão que você disse, realmente a gente já teve muitas questões no hospital. Você me permite só fazer uma observação, que às vezes acaba que a gente tem que correr esse risco jurídico, porque
na faculdade ainda. Eu estava estudando tudo, teve um trauma de um jovem de 23 anos de moto, que chegou perdendo muito sangue no hospital, e nisso os pais chegaram. O pai foi categórico: nós somos testemunho de Jeová, não aceita tudo. Naquele dia, aí nesse momento aqui lá, eu já discordo. A equipe médica peitou, falou, não, a ética médica, porque aquele lá não era um paciente em fim de vida. A medicina tinha condições de colocar aquele paciente novamente para viver saudável o resto da vida, sabe? E assim foi feito. Foi feita a transfusão, foi feita cirurgias ortopédicas, o paciente estava com múltiplos. Foi quando eu estava na faculdade ainda, foi mais ou menos 2018, por aí, sabe? Esse caso eu nunca esqueci disso. A equipe médica falou, não, nós a respeito, mas nós temos que cumprir o nosso ato médico de a vida acima de tudo. E é um paciente que ele tem condições de viver bem o resto da vida. Tanto que saiu bem, teve que UTI muito tempo, depois foi para casa bem, e você acredita que correu todo um processo, chegou no final, a equipe médica toda foi isenta. Sim. Então, assim, separar quando é algo que a medicina tem condição da manutenção da vida com qualidade de vida, aí eu acho que religiões, ideações políticas e tudo realmente fica de lado. Porque foi uma coisa que mudou recente. Por exemplo, se a pessoa tem condições de responder por ela e ela desejar aquilo, aí realmente tem todo um aparato jurídico que recentemente teve esse entendimento. Que se a pessoa é completamente lúcida para externar sua vontade, sim. Agora, com menores, não pode prevalecer e dar a vontade dos pais pelo menor, por exemplo. Não vai, mesmo que eles sejam os representantes legais. Certo. Então, esse posicionamento é muito recente, mas traz toda essa temática que você trouxe aí do paciente decidir, de não se estender, mas tudo depende da lucidez. Quando realmente está em fim de vida, aí a gente tem que valorizar mais a paciente, história, o desejo, do que buscar maneiras de expor um sofrimento. Aí são situações distintas também, né? E eu quero saber hoje qual que é a sua orientação para jovens médicos. Pessoas que estão começando agora, você com a sua experiência, que traz lá desde a enfermagem, passou pela medicina e vem com toda essa vivência. O que você traz para os jovens médicos? Valorizar uma formação, né, que hoje se aumentou muito, inclusive o número de faculdades, mas que prevaleça realmente o ato médico, que eu acabei de falar. Isso eu trago comigo e carrego comigo mesmo. Familiar nenhum, paciente nenhum nunca vai reclamar de você quando você está prestando um bom cuidado, quando você está sendo claro, quando você está sendo verdadeiro, quando você não está sendo omisso, que isso já aconteceu comigo. Quando nós estamos mostrando para o familiar, e o que eu acho que é o correto em todas as profissões da vida, mas na medicina em si, a gente está lidando diretamente com a vida humana, vocês fazer aquilo que você se considera capaz, para mim é o principal. Não ser aventureiro. Hoje às vezes forma e começa a pegar plantões, inclusive de alta complexidade, porque existe situações que você chega no dia a dia que num plantão, por exemplo, que é o caminho de um médico recém-formado, são momentos onde nós lidamos com as maiores dificuldades da vida. Você está bem, saudável, você me procurou só para uma rotina. Eu quero fazer exames de check-up, isso é tranquilo. Mas você chega com pai, mãe, irmãos, esposo, filho, enfim, quem chega num hospital, numa urgência médica, uma iminência de um paciente tendo um AVC, tendo um infarto, tendo um quadro grave, que a sua conduta ela tem que ser imediata para manter a vida. Poder de decisão, raciocínio clínico. Muito rápido. Então, o médico ele tem que estar no lugar que ele se considera capaz. Porque senão, eu sou assim. Para você não carregar um peso nas costas de uma vida que se foi, às vezes, claramente por falta de capacidade. Então, ter uma formação adequada, buscar conhecimento, não se ater só com a faculdade e manter aquilo que eu mais valorizo. Conversar, explicar, considerar o ser humano, ser capaz de
interferir de forma positiva na vida das pessoas. Maravilhoso. E o que você acha que os pacientes deveriam saber sobre ser médico? Porque às vezes vocês sempre são super-heróis e eu acredito que seja mesmo, para mim, a profissão que mais se aproxima de Deus. Tenho um respeito, assim, gigantesco pela medicina. Admiro muito vocês. Mas tem algo que você acha que os pacientes deveriam saber a respeito da rotina médica, do médico? Algumas coisas pontuais. Entender que somos seres humanos. Com né? certeza, né? Infelizmente, por todo esse suporte que eu te falei, inclusive, que falando de mim pessoalmente, que a gente fornece, mas igual em algum momento eu te falei, a gente tira uma semana de férias, a gente viaja e infelizmente às vezes naquele período não vamos conseguir dar esse suporte, que paralelo à medicina, a gente tem uma vida social, uma vida pessoal, uma vida familiar e que entender que nem sempre todo médico está 24 horas disponível para servir. Por mais que o máximo que a gente queira, por mais que eu valorize muito isso, infelizmente nós temos uma vida toda paralela à profissão médica. E que nem sempre você vai estar de prontidão a servir a todo momento. Sim. E voltando para plantões médicos, se der essa abertura, eu acho que é uma orientação que a gente tem que dar para a população muito importante. O plantão médico, ele é um serviço prioritário de urgência e emergência. A gente atende todo tipo de consulta, vai atender todas as pessoas que passarem por lá. Mas às vezes a gente vê muitas discussões em plantões, fulano acabou de passar na minha frente. Mas o plantão, ele é por prioridade, é por queixa, por necessidade de atendimento. Às vezes o seu caso é um caso de menor gravidade, o do outra pessoa que chegou naquele momento tem que ser atendido imediato. A equipe médica toda do plantão vai se dispor àquele quadro, que é um pouco mais grave, e infelizmente você vai ter que esperar 30, 40, 50 minutos. Porque a gente vê muitas pessoas dizendo, tem 2 horas que eu estou aqui esperando. Pode ter certeza, existe sim serviços um pouco displicentes, mas às vezes nesse quadro é onde vocês falam com uma profissão que aproxima muito de Deus, e esses profissionais às vezes naquele momento estão lá fazendo uma massagem cardíaca, tentando devolver a vida a um paciente, que é muito comum nos plantões. Então às vezes quando a gente vê muito mídia social em cima, que está tendo 1 hora de espera, 2 horas de espera, nem sempre é só espera. Às vezes a equipe médica, a equipe de enfermagem está toda empenhada em um caso muito grave, que às vezes de repente o outro que às vezes está indo até para buscar um atestado, vai ter que aguardar um pouquinho. Exatamente. Então entender tudo isso. É bom, precisa ter essa consciência. Exatamente. Eu estou caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Qual seria a mensagem sobre saúde, sobre vida? Uma mensagem que você gostaria de deixar para todas as pessoas que nos assistem aqui. O que seria essa sua mensagem? Vivemos num mundo hoje tão difícil, tão cruel, que às vezes você não pode nem estar muito publicando coisas boas, né? Igual você já conversou, que vem críticas, mas sabemos lidar com isso, estou falando nem só como profissional, como ser humano mesmo, e para a população, hoje nós somos os principais responsáveis pelo nosso amanhã, quanto corpo físico, quanto saúde mental, quanto saúde emocional. Então a nossa vida futura, nós somos os responsáveis. O principal cuidado que temos que ter com a saúde é nós mesmos, em primeiro lugar, você mesmo. A palavra prevenção, ela tem que estar presente na nossa vida em todos os sentidos. Não esperar para procurar um serviço de saúde quando está sentindo algo. Desde jovem, existem protocolos muito bem definidos de prevenção, a partir de exames laboratoriais. Hoje, as instruções, as orientações, elas são muito extensas do ponto de vista de atividade física, de suplementações que realmente são eficazes. Sempre brinco que se chegar em farmácia e falar assim, tem vitamina? Eles falam, tem vitamina para tudo. Para tudo. Mas existe sim suplementações hoje de evidências científicas que te garantem uma qualidade de vida melhor, capacidade de lidar melhor com imprevistos. Em UTI que eu trabalho, eu sempre falo muito para as pessoas. Se você entrar numa UTI com a doença que for, com a capacidade física boa, você tem condição de uma recuperação muito melhor de alguém
frágil, já debilitado, sabe? Então, o recado principal para as pessoas no quanto à saúde, você é responsável por você mesmo. O seu amanhã, você constrói hoje. Prevenção, qualidade de vida, tem que estar presente em todos os momentos, em todas as etapas da vida. Perfeito, é justamente esse mesmo cuidado que eu falo com os médicos, acredita? Porque o ditado é prevenir é melhor que remediar, né? Exatamente. Aí, em algumas especialidades, tem muitas que são específicas, que demandam esse cuidado com o documento. Eu falo, prevenção é o caminho. Se você esperar ir para UTI primeiro, ter o problema primeiro, para depois cuidar, fica difícil remediar a situação, né? Exatamente, em todo sentido, inclusive na saúde também. Exatamente, então como o senhor disse, em todos os sentidos. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui. E agora vamos fazer um brinde no nosso Saúde Queridos, né? Vamos, muito obrigado. Atentos! Saúde! Seguimos, né? Seguimos, isso aí, finalizamos aqui.